Portal Repórter Hoje, Rádio Web Hoje Brasil. Estamos aqui no Sindiceps, conversar aqui com a turma aqui que é da área da saúde, com a Edna. Edna, vocês estão em mobilização, cobrando aí o Plano Nacional. Como é que está os últimos andamentos, como foram as últimas negociações com a Prefeitura? Olivan, as últimas negociações com a Prefeitura não têm avançado, pelo fato da Prefeitura alegar que não houve a publicação da portaria que o Ministério realmente faz uma menção dentro da lei que eles deveriam ter publicado. Isso está emperrando todo o processo de avanço da aplicação do piso dentro de Salvador. Mas nós, quanto sindicalista, quanto ativista da luta do movimento pelo trabalhador, sabemos que isso não é um principal foco hoje para o município pagar, mas sim a falta do querer político. Porque para hoje fazer-se cumprir a Lei 12.994 de 2014, só depende do nosso prefeito querer. Porque está tudo à disposição dele. Porque essa relação Ministério da Saúde e Prefeitura de Salvador, eles têm outras vias, eles têm outros métodos para conduzir a coisa. Até porque o Ministério até hoje tem sido fiel junto com a distribuição dessas verbas. Ô Edna, na sua avaliação, o que está dificultando esse acerto de vocês? O que está dificultando é justamente isso. O querer político, como foi dito, primeiro passo aqui do município. Segundo, essa publicação que o Ministério da Saúde deveria ter feito, que é uma portaria que ela permite que o município diga qual é o quantitativo de servidor a ser contratado de agentes de saúde dentro do município, com participação financeira do Ministério. E essa portaria, infelizmente, o nosso secretário ainda não fez essa publicação. Mas o que está impedindo, o que você apurou até agora, o que está impedindo de acontecer essa publicação? Essa publicação é porque, segundo o que a gente sabe, como o nosso secretário do Ministério, o ministro, de fato, não é o nosso secretário, mas o ministro, ele sai candidato em São Paulo, ele vai concorrer às eleições e colocou um outro substituto. E esse substituto ele não tem um aparato legal de rodar a publicação, de assinar. Então, o que emperra o Ministério de fazer essa publicação é justamente, eu creio, que seja isso. E como é que está a categoria trabalhando? Como é que está o grau de satisfação? Como é que está a categoria? A categoria está eufórica, porque não é de menos sair de um salário base de 692 para 1.014 e o seu salário inicial. Então, a categoria está eufórica e quer esse piso. Nesse momento, o sindicato, o Sindicep, solicita até a categoria, aproveitando aqui o espaço que você está nos dando com a repórter hoje, para dizer à categoria, se mantenha unido, enquanto isso analise, vejamos a nossa unificação para a gente poder conquistar. Nesse momento a gente está em fase de negociações, a gente está tentando derrubar todas as barreiras possíveis, politicamente conversando com os secretários do município, para que ele faça essa aplicação, porque nada de fato o impede, exceção o lado burocrático. Agora é claro que, como o próprio secretário de Saúde nos informou, eles precisariam ter uma garantia do Ministério da Saúde de que haveria esse repasse. Nesse momento, o sindicato está mobilizando, sensibilizando o servidor para a gente ter uma unificação lá na frente, que provavelmente daqui para outro mês, daqui a pouco tempo, a gente está chamando aí uma assembleia de modo geral, específica dessa categoria, para só discutir a aplicação e os caminhos que a gente vai direcionar para fazer a aplicação de fato aqui acontecer. Ok, deixa eu falar aqui com o Nildo. Nildo, hoje, como é que está a estrutura dos agentes de saúde? Como é que vocês estão trabalhando? Quanto sindicato, nós temos nos colocado desenvolvendo o papel para o que nós realmente fomos eleitos pela confiança da categoria. Temos buscado, diante do secretário, até em instâncias federais também, discutindo com entes federais como deputados, pressionando para que a coisa caminhe da melhor maneira possível. Como a Edna foi muito feliz na colocação dela, que o que falta mesmo é um querer
político. O secretário Antônio Rodrigues, ele alegou para a gente, que é o secretário da Saúde local, alegou que ele não implanta o piso aqui porque ele não tem a garantia de que, se ele fizer isso agora, e a portaria que ele alega que está faltando para regulamentar a situação do agente de endemias principalmente, está faltando ser publicada, ele não tem a garantia de que terá o retroativo. Por exemplo, passar alguns meses ele pagando e depois a portaria foi implantada, ele não tem a garantia de ter o retroativo. Por isso que ele não toma essa atitude. Mas, por outro lado, nós acreditamos que isso seja mais uma manobra para segurar, entendeu? Até que as coisas se efetivem no Ministério da Saúde, que, como a Edna colocou, que o ministro que entrou no lugar do anterior, que sai para disputar um cargo eletivo, ele não tem conhecimento total de causa, o que para a gente também soa como estranho, que é uma pessoa que está tramitando lá dentro o tempo todo, um assunto que é divulgado nacionalmente, batido, rebatido em todos os meios, e ele alegar isso, para a gente soa estranho, entendeu? Então, que nós estamos fazendo o nosso papel, direcionando a luta, estamos indo para o embate e temos a certeza de que não vai ficar assim como eles estão achando que vai. Nós não vamos parar a luta por aí. Entendeu? Mas, Nilda, é o seguinte, em relação ao material de trabalho, vocês têm essa estrutura adequada para exercer a função de vocês? Os agentes de saúde, endemia, têm material suficiente para trabalhar, para estar nas comunidades? Não, essa é outra questão que nós temos batido constantemente. Houve poucos avanços nesse sentido. Eu quero dizer, até para não cometer injustiça, alguns postos de saúde que foram reformados, teve-se o cuidado. Eu vou citar aqui o exemplo no distrito de Brotas. Quando eu estava conselheiro lá do distrito, ocupando a vice-presidência, nós discutimos a situação de um PA em Cosme de Farias, que os agentes não tinham lugar de ficar, às vezes ficavam até na rua. E aí o secretário se comprometeu, na planta do novo posto, colocar um local específico para os agentes de endemias, e isso tem ocorrido em alguns, mas muito pouco, não chega a causar um grande impacto, favoreceu a meia dúzia de agentes, mas no geral essa questão estrutural é terrível. Tem colegas nossos que ficam debaixo de escadas, em banheiros abandonados, às vezes até na rua mesmo, entendeu? Cedem um lugar para guardar simplesmente as mochilas e o material de trabalho, mas eles mesmos não têm um lugar para se reunir, tomar um café, um banheiro, uma água, não tem absolutamente nada, e essa é a realidade hoje. E fardamento é um outro problema que já se arrasta aí de anos. Vem um fardamento de qualidade ruim, calça que as mulheres têm problemas sérios, porque o material de qualidade ruim, quando molha, tem o suor, ele dissolve, larga a tinta que afeta as partes íntimas. Isso é uma queixa antiga. Calçado, às vezes solicita-se um número, vem o outro diferente. É uma questão, uma série de coisas que é complicado pra caramba se resolver, porque não existe a boa vontade de estar tendo atenção. No último dia 18 tivemos uma audiência pública e isso foi colocado em pauta. Todos os agentes que estavam lá bateram nessa tecla da situação da qualidade do material, da condição de trabalho, que o Ministério Público se comprometeu de, quando a ata chegasse em suas mãos, que iam implantar uma investigação, porque a prefeitura faz a licitação do material, às vezes o material não chega, e quando chega com a qualidade duvidosa e aceitam, e as coisas vão sendo tocadas dessa forma. E isso também tem a situação dos agentes comunitários que até balança, né, sem ser ferida, a criança é pesada, tem um peso ali, mas não se tem certeza que é aquele peso, que se um material não está qualificado, nunca pode se dizer que o serviço está sendo a contento. Então, aí sem contar a questão do risco, né, de trabalho, que é constante, colegas nossos com problema psicológico, por ser agredido, por ser ameaçado, exposto ao risco de estupro até mesmo. Teve uma colega nossa que teve que passar por um tratamento psicológico, teve o suporte do sindicato, por sinal, entendeu? Então é tudo isso aí que não é só questão financeira,
mas existe uma gama de coisas que dificulta que o agente de saúde execute um trabalho a contento, infelizmente. Em relação à questão do material, o que é que a Prefeitura, o que é que a Secretaria Municipal da Saúde fala em relação a esse material? É interessante que fica um bate-bola, né? O secretário de Saúde diz que mandou o requerimento para a SENGE, que é a Secretaria Administrativa, e eles dizem que já solicitou o material, que já encaminhou a licitação, mas isso já está no segundo ano da gestão e tem colegas nossos com o fardamento escasso. Não, estou falando da nova gestão para cá, porque a anterior foi no final da outra, a coisa vai, né, se arrastando e não tem uma solução, né? Aí o nosso papel, nós estamos indo para cima. Se não está pior, é justamente pelo embate que nós estamos lá cobrando constantemente, né? Senão a coisa estaria Edna, pior. por favor, aí deixa as suas considerações e um convite aí para toda a turma se enganjar aí nessa luta. Temos mesmo, porque nesse momento o que a gente está pedindo como base sindical é a unificação, porque a unificação ela é para nos fortalecer. Nesse momento, se a categoria observar, nós tivemos 3 pontos essenciais dentro da categoria. Foi em 2006, com a aprovação da criação da carreira. Em 2008, que foi o primeiro concurso para agente de combate à endemia, já dentro da lei com a profissão, e a saída de uma terceirizada para a prefeitura, e 2010, quando a gente sai da CLT para o estatutário. E todos esses 3 momentos, se a categoria bem o lembrar, nós só avançamos devido à gama da unificação dessa base, comunitário e endemia juntos, sem divisas. Porque nós unidos somos fortes. Agora, separado, viramos uma baratinha fácil de matar. Então, companheiros, unidos sempre. Conversamos aqui com a Edna e com o Nildo aqui do Sindiceps, falando sobre as dificuldades na área de saúde.